Bem, eu estou aqui com o livro do Padre Vaz, publicação póstuma, Platônica, Escritos de Filosofia 8, das edições Loyola. Esse livro reúne alguns artigos do Padre Vaz sobre Platão. Platão era um dos preferidos de Vaz. Hoje eu gostaria de tocar numa questão que aparece aqui no livro, no capítulo 3º. Capítulo 3º, nas origens do realismo, a teoria das ideias no Fédon de Platão. É comum perguntar-se se a filosofia de Platão é realista ou idealista. Nós sabemos que o realismo, o idealismo, a contraposição entre eles, tudo isso é uma questão da filosofia moderna. Mas nós podemos, a partir das conquistas modernas, olhar para trás e procurar ver se a filosofia de Platão se encaixa naquilo que chamamos de realismo ou naquilo que chamamos modernamente de idealismo, e como é que se encaixa. Bem, se nós entendemos por realismo a transcendência, a afirmação da transcendência do inteligível em relação à mente que conhece, nós podemos dizer que Platão é realista. O idealismo, como todos sabemos, diz que a inteligibilidade se resolve na mente, ainda que não seja a mente empírica, do homem empírico, ainda que seja a mente absoluta, o espírito absoluto, não há transcendência. Não há transcendência porque, afinal de contas, a mente que conhece, que chega ao conhecimento da verdade, segundo Hegel, o grande idealista, essa mente se identifica com o espírito absoluto. Então não há transcendência. Agora, para Platão, há transcendência. Platão, é claro, afirmou a transcendência da ideia sobre o mundo sensível. Mas nem por isso nós podemos chamá-lo de idealista, porque a ideia para ele não está no horizonte da imanência da mente. A ideia para ele é uma realidade, daí realismo transcendente. Por que Platão chega à ideia? Ele não chega à ideia do nada. Ele chega à ideia para procurar explicar questões que aparentemente eram insolúveis no campo da sensibilidade, no campo dos fenômenos mundanos. Então, para explicar os fenômenos, para explicar as coisas sensíveis, para explicar aquilo que muda, Platão teve de recorrer à ideia, ao que não é sensível, ao que não muda, ao que é absoluto. Então, nesse sentido, podemos dizer o seguinte: Platão afirma a transcendência da ideia na medida em que a mente, para entender as coisas sensíveis, deve recorrer a algo que ultrapassa as coisas sensíveis e, em última análise, ultrapassa a própria mente, que a mente também, embora não seja sensível, ela está ligada aos sentidos, mas ela é também, como a tradição filosófica diz, ela é espiritual. Apesar de ela ser espiritual, ela é mutável. Mas Platão faz ver que é preciso estabelecer algo de imutável para explicar o mutável. Algo que é perenemente para explicar aquilo que um dia não foi, um dia não será. Então, o que Platão reconhece é que na estrutura da própria mente existe uma certa comunhão com esse reino do absoluto, esse reino da ideia, o reino das ideias. A mente se vê ela mesma iluminada por essas ideias. Platão recorre até a um mito, não é, para dar uma ideia
pouco plástica do que ele está falando, o mito da reminiscência, né? A alma um dia teria vivido nesse mundo das ideias e por causa de algum pecado, ela teria caído nesse mundo sensível no qual nós estamos. E como o mundo sensível é uma cópia do mundo inteligível, à medida em que a alma conhece as coisas sensíveis, ela vai se despertando para as ideias, que um dia ela contemplou de perto. Então, conhecer para Platão seria um processo de recordação. Porque a verdade, em última análise, não está no sensível, mas está no inteligível. E a alma tem uma comunhão originária com o inteligível. Platão recorre a esse mito para dar uma ideia plástica do que ele quer falar. Mas o que ele quer falar mesmo é exatamente isso. Que o sensível só se explica pelo inteligível, e esse inteligível nós o reconhecemos na própria estrutura da mente, embora ele não se identifique com a mente mutável. Então, o inteligível, o reino das ideias, é algo que transcende não só o sensível, não só o mundo, mas transcende a própria mente, a mente do filósofo, tá certo? A mente do filósofo. E o filósofo, então, ao reconhecer isso, ele se dá conta de que existe uma verdade, podemos dizer, existe aqui a planície da verdade, que transcende transcende a própria mente, a sua própria mente, a mente do filósofo. Agostinho, que recebeu influência do platonismo, através do neoplatonismo, vai fazer um caminho para Deus seguindo basicamente esse trajeto, né? A partir daquilo que eu conheço fora de mim, eu passo para dentro de mim, e dentro de mim eu reconheço aquilo que me ultrapassa. Então, realista ou idealista? Platão pode-se dizer realista na medida em que reconhece a transcendência do inteligível. Res, a coisa inteligível, é a ideia. E a ideia não é uma fabricação da mente. Platão aqui está falando da mente humana, não é? Da mente do filósofo. Não é uma fabricação da mente do filósofo, mas é algo que se impõe a ela. Ilumina a própria mente. São critérios absolutos, essas verdades, essas ideias, são critérios absolutos, a partir dos quais a mente consegue julgar e resolver os problemas que encontra no mundo da sensibilidade, no mundo mutável. É justamente para resolver esses problemas que o filósofo é levado a reconhecer a transcendência das ideias.